Meu querido amigo, minha querida amiga, nós começamos a nossa reflexão de hoje com uma pergunta. Já paramos para pensar, do ponto de vista do espírito, sobre os cuidados que nós devemos ter com o nosso corpo físico? Como que a doutrina espírita nos ensina a olhar para o nosso próprio corpo? Nós temos a consciência de que ele é um instrumento passageiro. Com o tempo ele se desgasta, então morre, e nós temos, portanto, um tempo para utilizar do nosso corpo. Então, se ele é assim um instrumento passageiro, nós poderíamos deduzir que talvez ele não tenha tanta importância diante do nosso progresso espiritual, correto? Será que é assim? Com certeza não. A doutrina espírita vai nos ensinar que o corpo é muito importante para nós enquanto instrumento de progresso espiritual. E nós que às vezes vivemos uma grande confusão entre os nossos deveres e os valores que devemos dar às coisas materiais, temos esse primeiro aprendizado sendo vivido no primeiro instrumento material que nós temos aqui na Terra, que é o nosso corpo. O nosso corpo nos ensina a dar o devido valor às coisas materiais. Nem o excesso e nem o desprezo às coisas materiais. Cada uma delas tem o seu devido valor e esse nosso contato, o contato do espírito com as coisas materiais, deve estar sempre em equilíbrio. E o corpo é um instrumento para ensinar isso, entre outras coisas. Dado que ele é, segundo ensinamentos do Espiritismo, o instrumento do espírito para a sua manifestação, um instrumento do espírito para o seu progresso, porque através do corpo ele vivencia experiências aqui na Terra. Ele vivencia provas, vivencia expiações, vivencia alegrias, amores, paixões, escolhas. Então, o espírito cresce através dessas vivências, dessas experiências, porque então, ao vivê-las, é capaz de avaliar o resultado dessas vivências, resultado moral, resultado intelectual, que são o grande patrimônio do espírito sendo construído através dessas vivências. Conforme eu vou vivendo, o corpo vai me trazendo sensações que eu vou avaliando, e ao avaliar esses resultados, eu vou apurando, eu vou melhorando as minhas escolhas e, portanto, vou melhorando o meu intelecto, vou melhorando a minha vida moral e assim vou progredindo. Portanto, estar em um corpo, nessa nossa primeira morada no plano material, quando a gente vem ao plano material, nossa primeira e única morada, na verdade, é o corpo. As outras demais são abrigos passageiros, né? Morada de verdade, onde a gente mora o tempo todo, é em nosso próprio corpo. Então, esse é o grau de importância dele. Ele é de extrema importância para nós. E tem essa utilidade de nos facultar a ação no mundo material, de vivermos as experiências e de educação para o espírito. Se nós formos procurar na doutrina espírita, nós veremos que os cuidados com o corpo é, portanto, um dever moral para todos nós. E como é que nós temos cuidado desse nosso instrumento? Precisamos colocar isso no horizonte de deveres que nós temos. Um dever para com a gente mesmo, né? Cuidar desse instrumento extremamente precioso é um dos nossos primeiros deveres aqui na Terra. Dever moral, dever espiritual. Olha só como que no fundo da nossa reflexão, o plano espiritual não se separa efetivamente do plano material. É um plano só. É um plano só, é o espírito vivendo no corpo, experienciando a matéria. Somos orientados por uma ideia bonita do Evangelho segundo o Espiritismo a cuidar do nosso corpo como um artista cuida do seu instrumento. É uma ideia muito importante. Um instrumento que não está em boas condições não permite ao artista executar a sua arte. Então,
É dever deixar o nosso corpo em boas condições. Claro, com alimentação equilibrada, com o repouso necessário. E notemos, né, que estamos usando sempre expressões, não apenas alimentação, mas alimentação equilibrada. Não apenas repouso, o repouso necessário. Nós precisamos encontrar o equilíbrio, né? Nem excesso e nem falta, nem excesso e nem carência. Na alimentação, no repouso, na higiene, em atitudes coerentes com respeito à manutenção da encarnação. Então, estamos aprendendo que o corpo não deve ser nem idolatrado e tampouco desprezado. Esse é o mesmo ponto de equilíbrio que devemos ter com as demais coisas materiais. E começamos, como já dissemos, a ter esse equilíbrio através da análise de nossa relação com o nosso corpo físico. É a partir daí que o espírito consciente vai criando harmonia para si mesmo na vivência dupla que ele tem, né? Enquanto encarnado, ele vive ao mesmo tempo o plano espiritual e o plano físico. O plano espiritual é vivido através de seus pensamentos e sentimentos, e o plano físico é vivido através das sensações do corpo. E essa mescla entre os dois é importantíssima de ser apreciada por nós, percebida e analisada. E é isso que a gente vai fazer agora nesse finalzinho da nossa reflexão. Como é que o corpo nos educa? Né? Esse corpo que é um instrumento que é, na verdade, para a gente um empréstimo divino, uma ferramenta preciosa. Como é que ele nos educa nessa vivência dupla entre espírito e matéria, né? Então há essa influência de mão dupla entre o corpo e o espírito. Quem pensa, quem se emociona é o espírito. Então pensemos por um instante agora nessa relação. E quem transmite, quem gera sensações ao espírito é o corpo. E os dois se influenciam reciprocamente. Vamos pensar um pouquinho agora em exemplos práticos para isso, porque a partir da análise dessas situações é que a gente vai educando o espírito e que a gente vai preservando o corpo. Vamos lá. Um exemplo muito prático. Se nós estamos em um momento de doença, em um momento de dor, esses momentos são momentos em que o corpo está nos alertando para algo que aconteceu. Se o espírito está, se nós estamos sentindo dor, é o corpo físico transmitindo a sensação de dor que vai ao cérebro e que é transmitida ao espírito. O espírito identifica aquela dor. Olha que interessante, para a gente transformar isso num exemplo bem didático. Se o espírito soma a essa dor um sentimento de culpa, por exemplo, ele está em aflição. Eu gosto sempre de recorrer ao exemplo da alimentação, né? Se eu me alimento demais e o estômago começa a doer, eu tenho uma dor de estômago. A dor está ali. Mas aí eu começo a pensar assim, poxa vida, eu comi demais, não devia ter comido tanto. E aí então o sofrimento aumenta, porque não é mais só a dor do corpo, já é a dor do corpo somada a um sentimento de culpa. Olha como que os dois se relacionam, né? Espírito e corpo. O corpo transmite a sensação, o espírito avalia e aí ele começa a pensar sobre aquela situação. E notemos que toda dor, toda doença traz um aspecto que é limitador para o espírito. A pessoa que está com dor, que está doente, ela está limitada. E aí a gente precisa analisar essa limitação para tirarmos dela o ensinamento espiritual que precisamos. No caso que a gente acabou de citar agora, é justamente um equilíbrio melhor durante a alimentação. Isso para com todas as doenças, desde as mais graves, com causa direta aqui nessa vida, até aquelas doenças que não têm a causa direta identificada aqui. O Espiritismo vai dizer para a gente: olha, vem de vidas anteriores. A gente diz assim: poxa, eu levo uma vida tão regrada que ainda assim adoeci. A causa está em vidas anteriores. A gente pode procurar, por exemplo, um atendimento fraterno na casa espírita para nos ajudar com essas avaliações espirituais. O importante é, nos momentos de tristeza, nos momentos de doença,
buscarmos o aprendizado que o corpo está nos trazendo. Aprendemos a identificar por que o corpo sofre. Às vezes parece que está tudo bem e amanhã ou depois eu começo a sentir aquela azia. E eu digo assim, não me alimentei mal, por que que eu estou sentindo essa azia? E aí eu começo a fazer uma avaliação. Bom, o que pode ter desencadeado isso? Como andam, por exemplo, se eu não encontrei a causa nas coisas materiais, eu devo avaliar o meu ambiente espiritual. Se eu estive com pensamentos de muita ansiedade, muita insegurança nos últimos tempos, provém deles essa sensação de azia do corpo físico. Eu vou pensando coisas negativas, vou me sentindo inseguro, vou me sentindo ansioso. E isso tudo vai sendo transmitido do espírito para o corpo, através do seu perispírito, elemento de ligação entre espírito e corpo. E aí o perispírito vai se impregnando desses pensamentos, desencadeando processos corpóreos, físicos. Aí o corpo dói. E quando o corpo dói, ele está querendo dizer para a gente assim: mude seus pensamentos. Então é importantíssima essa análise do que nós estamos sentindo e de qual a fonte. Bem, meus amigos, se a análise da dor e da aflição é importante, é igualmente importante o estudo, a análise dos momentos de alegria que nós vivemos aqui na Terra. Porque não é nem um pouco incomum nós ficarmos alegres e cometermos exageros. Vamos comemorar. Cuidado com os excessos durante as nossas alegrias. Cuidado com os excessos quando nós temos recursos materiais para a satisfação de nossos prazeres. Muita gente diz assim: eu queria ganhar na loteria para não ter mais que trabalhar. E se não for trabalhar, vai fazer o quê? Apenas curtir a vida e cometer excessos, com certeza. E depois desses excessos, acabamos de aprender que o corpo adoece. Então, cuidado, o corpo adoece, o espírito adoece, o equilíbrio se vai, a harmonia desaparece e nós temos assim adquirido débitos espirituais para com a gente mesmo, né? Cuidado com os excessos, porque deles vem o prazer. E como nós orientamos nossas vidas pelo prazer aqui na Terra, né? Cuidado para não ser escravo do prazer. Bom, a gente sabe que aquele espírito que está em um vício que lhe dá prazer é escravo do vício, escravo do prazer, não é? Ele usa certas substâncias que lhe dão prazer, que lhe trazem um estado de torpor, que lhe fazem esquecer dos seus problemas, que lhe fazem curtir a vida. Então ele não consegue mais se desvencilhar daquilo porque só encontra prazer e alegria, entre aspas, né? Naquilo, uma alegria falsa, um prazer momentâneo. Se transformou em escravo do prazer, na instância do vício. Mas tem uma outra instância que é igualmente perigosa. Aquela em que a gente diz assim: eu só faço aquilo que eu gosto. Eu não me alimento bem porque eu não gosto dos alimentos saudáveis. Olha só que perigo isso. Escravo do prazer, escravo daquilo que faz ele sentir prazer, não daquilo que é necessário, né? Eu não faço exercícios físicos porque eu não gosto. Ora, a gente não faz as coisas só porque a gente gosta. Quem age assim é um escravo do prazer. Muito cuidado com essas atitudes, porque a nossa vida é uma vida vivida também por deveres, não apenas por prazeres. Através desse equilíbrio, é claro que a gente pode sentir prazer, viu? A gente pode sim. A doutrina espírita não está condenando ninguém que sente prazer, não é isso. É buscar o equilíbrio saudável entre as coisas, entre o prazer, entre os deveres, entre o nosso bem-estar, entre a identificação daquilo que o nosso corpo está dizendo, e ele conversa conosco o tempo todo. Ele educa o espírito o tempo todo. Que instrumento maravilhoso para o nosso progresso, não é mesmo? Eu encerro nossa reflexão com mais uma frase da doutrina espírita, que pode não estar ali exatamente dessa forma, mas é uma ideia que tem que estar em nossas mentes. O espírito é um viajante, o corpo é o seu veículo. Em que tipo de veículo nós temos viajado? Queremos um veículo melhor? Basta cuidar dele. Um abraço, meus amigos. Uma feliz viagem a todos, que nós possamos ser muito bem-sucedidos nos cuidados com o corpo e, por consequência disso, no nosso progresso espiritual. Até logo mais.